Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa videoaula é para explicação e correção da atividade da semana 2 do PET volume 2 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental. Vem comigo! O tema do PET dessa semana é o conto de encantamento. E aqui nessa atividade a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é um conto de encantamento, quais são os elementos, qual é a estrutura desse gênero textual e alguns elementos da narrativa que são comuns a vários textos narrativos, não apenas o conto, tá? Então a gente tem uma pequena definição aqui, ó. O conto de encantamento é uma narrativa popular caracterizada pelo elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos, objetos mágicos, etc. Então, no conto de encantamento, você tem ali uma narrativa que tem elementos sobrenaturais, tá? Se passa ali, né, num ambiente fantástico, com acontecimentos sobrenaturais. Às vezes os personagens têm poderes sobrenaturais ou ficam sob encantamento. Aqui fala de animais antropomórficos, quer dizer, animais que assumem formas humanas, né? Objetos mágicos, etc. É comum, continuando aqui, ó, nos contos de encantamento, a presença de reis, rainhas, princesas e príncipes e elementos mágicos, como fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, animais falantes, entre outros. Sob esse ponto de vista, a palavra encantamento remete a feitiço ou estar sob o efeito do mágico. Tá? Então, esses elementos de encantamento são específicos do conto de encantamento, tá? Eu acrescentei mais algumas observações aqui para a gente fazer uma revisão aqui, né, de alguns conteúdos que você já pode ter estudado sobre o texto narrativo. Aqui o conto, independente se é de encantamento ou não, né, o que é conto? É uma narrativa curta que tem enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. O que é um enredo? É um conteúdo da história que seria constituído pelos fatos. Então, o enredo é construído pela sequência de ações, pela sequência de fatos narrados. Ele tem início, meio e fim. O nome que a gente usa para início, meio e fim de um conto é a apresentação, que é o início, o desenvolvimento, que é o meio, e o desfecho, que é o final. Sempre tem ali um problema ou um desafio que é enfrentado pelas personagens. E esse problema é chamado de conflito, tá? E o momento de maior tensão da história é chamado de clímax. Geralmente no clímax você tem ali muita expectativa, muita tensão e logo em seguida vem o desfecho da história, tá? O que mais que a gente pode falar sobre os textos narrativos em geral? Que quem conta a história é chamado de narrador, tá? O narrador ele pode ser do tipo personagem ou narrador observador. O narrador personagem é quando você consegue perceber que ele participa da história, ele é um dos personagens da história, portanto ele usa a primeira pessoa para narrar a história, ele cita a ele mesmo na história, tá? O que é a primeira pessoa? Eu, meu, minha, ok? Ele usa ali e verbos também conjugados na primeira pessoa. E nós também temos aqui o que a gente chama de protagonista. O que é um protagonista? É o personagem principal da história, tá? E o coadjuvante é o personagem secundário, ou seja, são personagens que também participam, mas não são os mais importantes para a história acontecer. Nós chamamos de antagonista o personagem que se opõe ao personagem principal, ok? Essa oposição pode ser mesmo aquele vilão, né? De repente você tem na história o herói, que é o protagonista, e o vilão, que é o antagonista, né? Mas não necessariamente você tem um vilão na história, né? O antagonista ele pode se manifestar de outra forma, e às vezes você não tem um personagem ali sendo o antagonista, mas sim uma situação, né? Adversa, uma situação contrária ao antagonista ali, ok? Sempre vocês têm esse quadrinho para saber mais, então aqui tem um link para vocês acessarem e estudarem um pouquinho mais. Depois vem uma introduçãozinha falando sobre o texto que vocês vão ter que ler para fazer as questões. Não sei se você se lembra, mas na semana 1 do PET a gente trabalhou sobre a resenha e o objeto que estava sendo ali tratado na resenha era um filme da Disney sobre o conto
A Princesa e o Sapo. Aqui vocês têm um conto original, né, o dos irmãos Grimm, que deu origem a essa história. Eu não vou ler o conto todo, ele tem o título de O Rei Sapo, mas vou resumir só para você se lembrar. Se você não leu esse conto ainda, se você ainda não fez a atividade, pausa o vídeo aqui, vá ler o conto, vá fazer as atividades, depois você volta para corrigir, ok? O conto fala de uma princesa muito, muito bonita, que era filha de um rei, né? E ela estava um dia brincando com sua bola de ouro e a bola de ouro caiu num lago. E ela estava chorando muito porque perdeu sua bola de ouro, até que aparece um sapo, se oferece para buscar a bola de ouro para ela. E ela fala que sim e que dá para ele ali o que ele quiser em troca das riquezas dela e tal. Ele fala que ele não quer nenhuma das riquezas dela, né? Mas que ele quer ali ser companheiro dela, brincar com ela, sentar ao lado dela na mesa, ou seja, viver ao lado dela fazendo as coisas que ela faz no dia a dia. Ela diz que sim, e ele vai lá e busca a bola. Porém, ela vai embora, né, e não cumpre com sua promessa. Vai embora e deixa o sapo para trás. Porém, depois ela está lá no seu castelo, com os seus pais, e alguém bate a porta, ela vai atender, é o sapo, que vai lá para cobrar que ela cumpra com sua promessa. Ela bate a porta na cara dele e volta, mas o pai dela pergunta o que ocorreu e obriga ela a cumprir sua promessa, ensina para ela que se ela prometeu, ela tem que cumprir, ok? Então ela realmente abre a porta para o sapo, ele entra e ela vai cumprir com sua promessa, deixa ele comer na comida dela, no prato dela, e só que ela não quer aquilo, ela está com nojo do sapo, né? Até que então ele fala que está satisfeito e quer ir para o quarto. E ela começa a chorar porque ela não gosta da ideia dele dormir na cama dela, né? Ela realmente despreza aquele sapo e ele fala, né, que com ela que não devia desprezá-la e tal e vai dormir, né? E aí quando chega no quarto ela fica tão aborrecida com ele que ela joga o sapo na parede. E aí ele se transforma em um príncipe, né? Que na verdade ele explica que ele estava sob o feitiço de uma bruxa malvada que o enfeitiçou e transformou ele em um sapo. Então olha que interessante, ela não deu um beijo nele, ela jogou ele na parede. Na história original, né, dos irmãos Grimm, ela joga ele na parede e ele volta a ser um príncipe e fala para eles dormirem que na verdade ele vai se tornar marido e companheiro dela, como o pai queria, e no dia seguinte que ele vai levar a princesa para o seu reino. E assim eles vão, né? Fala que no dia seguinte já vai ter lá uma carruagem esperando eles na porta, e tem o servo dele que estava tão triste, né? Quando ele foi transformado em um sapo, que esse servo se alegra e leva os dois para o reino do rei sapo, tá bom? Bom, vamos às questões aqui, tá? Número 1. O gênero narrativo. No gênero narrativo, as personagens são responsáveis pela progressão dos fatos na história. Letra A. Em geral, a personagem em torno da qual as ações se desenvolvem é chamada de protagonista. No conto lido, qual personagem é responsável pela progressão dos fatos na história? Ou seja, quem é o protagonista dessa história? A protagonista é a princesa, pois é por causa dela que os fatos da história se desenrolam. Ela é a filha mais nova de um rei e tem uma beleza inigualável. Seu brinquedo favorito é uma bola de ouro. Então, a gente consegue chegar à conclusão aqui de que a princesa é a protagonista, porque se não fosse ela, nada disso teria acontecido. É porque ela deixa a bola cair no lago, que o sapo ajuda e por causa da promessa que ela faz, que tudo vai acontecer depois, ok? Pede para dar uma descrição aqui da princesa, então você pode descrever com tudo aquilo que você conseguiu de informações sobre ela lá na história, tá bom? Letra B do número 1. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. No entanto, não precisa ser necessariamente uma personagem. Pode ser o próprio ambiente, um traço de personalidade do próprio herói, ou uma ideia, origem dos conflitos da história. No conto lido, que personagem ou circunstância se opõe ao protagonista. Aqui a gente vê que quem se opõe a ela é o sapo. Então o antagonista dessa história é o sapo, que na verdade é um príncipe enfeitiçado.
Ele se opõe à princesa porque pede a ela para deixá-lo viver ao seu lado como pagamento de um favor. Porém, a princesa não queria cumprir a promessa. Depois isso tudo muda na história e ela acaba virando sua esposa, né? E vai embora para o reino dele. Mas então existe aqui uma certa oposição entre o sapo e a princesa, porque ela não quer cumprir sua promessa, ela tem nojo do sapo e ele cobra dela que ela cumpra a promessa, ok? Número 2. O enredo é o resultado da articulação entre o foco narrativo, personagens, espaço e tempo. Nesse sentido, o conto apresenta uma determinada ordem que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Qual é o conflito estabelecido entre as personagens? O conflito é o fato de a princesa não querer cumprir a promessa feita ao sapo. A gente tinha uma história com tudo normal. Tudo andava bem até o dia que aquela bola caiu no lago. Então, a gente tem um primeiro elemento modificador aqui, que é a bola ter caído no lago. A partir do momento que a bola cai no lago, ela faz ali uma promessa para o sapo que faz o favor de pegar a bola para ela. Como ela faz a promessa e não cumpre, eles vivem esse conflito aí, ok? Número 3. Em qual momento da história chega a um ponto máximo, ou seja, atinge o seu clímax. Lembrando aqui que clímax é o quê? É o momento de maior tensão ou que gera grande expectativa em uma história, tá? Só para a gente lembrar, eu vou voltar aqui na questão número 2, porque a palavrinha conflito, às vezes os alunos eles associam sempre a uma briga. E nem sempre é uma briga, tá? Que é por mais que pareça que é um conflito entre o sapo e a princesa, porque os dois discordavam e tal. Não necessariamente vai ser uma briga, tá, gente? O conflito é um problema na história. E o clímax é um momento de muita tensão, é um momento de suspense em algumas histórias até, tá? Qual seria esse momento de maior tensão, no ponto máximo da tensão na história? É o momento em que a princesa joga o sapo contra a parede, tá? E é até mesmo logo depois desse clímax que vem o desfecho da história, né? Que ela descobre que, na verdade, ele é um príncipe e as coisas ficam bem mais tranquilas depois, né? Número 4. Resolvido o conflito, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. O que ocorre no desfecho da narrativa, ou seja, quais são os acontecimentos finais do conto? O sapo se transforma em um príncipe, se torna companheiro e marido da princesa e a leva para o seu reino. É assim que termina a história, com tudo se resolvendo bem, tá? Qual é a mensagem transmitida pelo conto? A mensagem é de que as aparências enganam e que devemos sempre cumprir com as nossas promessas. Eu coloquei aqui 2 mensagens bem básicas que essa história nos transmite, porque os contos de encantamento muitas vezes transmitem ensinamentos também, mas nem sempre esses ensinamentos vão estar escritos no final da história. Em alguns pode ser que apareça, mas não é igual nas fábulas, né, que você tem sempre uma moral no final da história. O conto de encantamento, ele transmite ensinamentos, ele transmite mensagens para os seus leitores. Eu pus aqui que há outras respostas possíveis de acordo com a sua interpretação da história. Então, você pode ter aprendido outras coisas lendo essa história. Então, você pode colocar nessa número 5 tudo aquilo que você conseguiu aprender com essa história, tá bom? Questão número 6 e última. O texto fala sobre a princesa que virou sapo? Não, foi um príncipe, né? Letra B. Um sapo que prometeu um beijo à princesa? Não, nem teve beijo na história, né? Letra C. A princesa que prometeu um beijo ao sapo? Não, ela prometeu outra coisa, não foi beijo, né? E na letra D, um sapo que recuperou a bola da princesa no lago. Essa sim está correta, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.